Salve, salve! Muito boa tarde, eu sou Marcelo Cabral e esse é o Clube da Bola que tá só começando. O programa tem muita coisa legal, o assunto não vai faltar. Até as 2h30, o futebol catarinense tem espaço aqui na tela da RIC TV Record. A semana do Figueirense, a excursão internacional da Chape, o Leão, que vai encarar um difícil retorno pela frente, tem o Jack na terceirona, esses são os principais assuntos de hoje. Mas ainda vamos falar da segundona e da terceira divisão estadual que já tem campeão, o Beck. Tá querendo ver a sua foto aqui no programa? É muito fácil. Reúne os amigos, chama o teu pai, né? Final de semana aí do Dia dos Pais, tua mãe, teus filhos, a namorada, o namorado, o cachorro, chama a galera, bate aquela foto irada e manda aqui pra gente. Clube da Bola, @ricsc.com.br é o nosso e-mail. Ou se preferir pelo Facebook, tá valendo também. facebook.com/Clube da Bola RIC. A galera mandou umas fotos essa semana e a nossa produção separou pra gente. Olha só, campeões do Jux 2017, a UDESC, a UFSC e a UNO Chapecó. Essa grande festa do esporte universitário aconteceu lá em Chapecó. Que legal, tem mais foto pra gente, vamos dar uma olhadinha. Vamos ver se tem mais fotinho aí. Tem assim, ó, Fernando Santos de camisa branca e o Clodoaldo Silveira de verde. Estão no bar do Fernando. E olha eu lá atrás na foto, que legal, um abração aí pra todo mundo que tá ligadinho no Clube da Bola, essa foto da semana passada, Fernando e o Clodoaldo registraram. Giovano e o afilhado Bruno também mandaram a fotinho pra gente, se eu não me engano aqui o Giovano é da Chapecoense, né? Chapecoense, tem mais Chapecoense na tela. Júlia Taparello, em Londres, olha só que chique, foi lá passear nos parques da rainha e ó, bateu uma fotinho registrando o amor pela Chape. Vamos ver, Clube da Bola, @ricsc.com.br. Esse aí é o Juvenil Esporte Clube de Canoinhas, em Santa Catarina. Que legal, a galera se reuniu antes do jogo, antes do treino, mandou uma fotinho também pro Clube da Bola. Um abraço pra Canoinhas. Tem uma... E Sabine Weiler, atleta, jornalista, apresentadora do Balanço Geral de Blumenau, minha amigona e aniversariante da semana, comemorou aninho, soprou velhinha. Ela atleta, com certeza essa medalha aí foi após uma competição, ela tá fazendo o sinalzinho que ela encontrou o nome dela ali entre todos os competidores. Que legal, legal demais, um abração Sabine. Vamos ver se tem mais fotinho, tem mais uma. Simone de Rosa no meio, o Bernardo ali com janelinha no sorriso e a Beatriz, que lindinha, o trio havaiano no mercado público. Tô vendo lá atrás ali o amarelo, pintura do mercado, acho que é no mercado público aqui em Florianópolis. Que legal, que lindinha a Beatriz ali, ó, de toquinha e camisa rosa do Havaí. Muito legal mesmo. Manda foto pra gente que a gente vai mostrar aqui no programa. Tem dúvida, tem uma questão, quer mandar o seu comentário, sua pergunta pro Badar, pro Fábio, pro Juca? Não tem problema, manda pra gente. A gente começa então fazendo uma conexão Floripa-Chapecó. Vamos conversar com o Badar, porque a semana foi movimentada, né, Badar, aí em relação a Chapecoense, ia dizer no Oeste, mas em relação a Chapecoense. Primeiro, um jogo aí, uma derrota no Campeonato Brasileiro para o Coritiba. Depois, a excursão internacional e aquela festa que aconteceu lá no Camp Nou, na Espanha, Barcelona e Chapecoense. O resultado pouco importava. Manda daí, Badar, boa tarde. Olá, Mancha, boa tarde, um grande abraço para você, para todos ligados no Clube da Bola. É uma mistura de sentimentos, né, que nós estamos vivendo aqui em Chapecó. A realidade da Chapecoense do Campeonato Brasileiro é preocupante, muito preocupante, podendo até creio que deva entrar na zona de rebaixamento na rodada do final de semana, porque não vai jogar. Nesse final de semana jogaria contra o Corinthians, o jogo ficou para uma outra data, né? Então a nossa realidade é essa, é a do Campeonato Brasileiro. O sonho foi esse aí, né? A realização de um sonho de qualquer clube, né, de pisar no Camp Nou, de enfrentar o Barcelona. Foram momentos, mais uma vez, né, de muita emoção, com o Neto, o Alan dando o pontapé inicial, né, o Alan Ruschel voltando aos gramados num jogo amistoso. Então a Chapecoense foi tratada com muito carinho, com muito respeito pelos torcedores do Barcelona. Dentro de campo o time deles não deu um moleza, apesar de que deu também, né? Fez 5-0, podia ter feito 10 se quisesse, né? Mas tirou o pé, um jogo amistoso, né, que serviu naturalmente que para o troféu Juan Gamper, né? E a Chapecoense teve esse privilégio aí, a gente sabe, né? Não adianta a gente querer esconder o fato de que a Chapecoense só foi convidada para participar do Juan Gamper e disputar esse jogo amistoso com o Barcelona em função da tragédia que comoveu o mundo, inclusive os dirigentes do Barcelona, que vieram a convidar ainda no final do ano passado, logo depois que aconteceu, que ocorreu a tragédia, um gesto carinhoso, né, do Barcelona em convidar a Chapecoense para disputar esse amistoso. Então foi tudo muito bonito, tudo muito bacana,
né? Só que é o que eu falei antes, essa mistura de sentimentos, porque poderia ter ido viajar lá para a Espanha e fazer essa excursão, porque jogou contra o Barcelona na segunda-feira, na terça-feira jogou contra o Lyon, um jogo treino também no CT do Lyon, também perdeu por 2-1, depois viajou para Dubai, ou de Dubai, ficou um dia, dois em Dubai e agora já estão lá no Japão para a decisão da Copa Suruga na terça-feira. Poderiam ter ido viajar numa situação mais tranquila, numa situação mais confortável, não deixando tanta preocupação para o torcedor, porque o torcedor que está aqui, está acompanhando essa excursão à distância, a exemplo de nós, aqui existe uma preocupação muito grande com o momento da Chapecoense no Campeonato Brasileiro. Então essa excursão tinha que ser feita. Eu vi muitas críticas, né, inclusive na imprensa nacional. Mas a Chapecoense está indo fazer uma excursão e ao mesmo tempo está esquecendo das famílias das vítimas, que só está lá para ser homenageada em função da tragédia. E é uma verdade, e é uma realidade, e a gente entende, né, a dor e o sofrimento de todos os familiares das vítimas, porque a gente sentiu isso na pele, né, dentro de casa, no dia a dia, né, a gente sentiu na pele e continua sentindo, né, tudo que todos nós passamos em função da tragédia que comoveu o mundo inteiro com a Chapecoense. Só que não é o fato de ter disputado esse amistoso aí que vai criar ainda mais distância entre o clube, né, e os familiares das vítimas, porque tem que haver um entendimento e é isso que a gente está batalhando. Agora, se não participa desse tipo de jogo, se não faz essa excursão, até para buscar verbas, depois lá na frente, quando tiver que pagar as indenizações, que já estão correndo na Justiça Civil e também na Justiça do Trabalho, daí é que o clube não vai ter condições mesmo, né? Então a Chapecoense tem que continuar existindo como clube de futebol. Então, não tem nada demais nessa excursão. O único problema é que o momento foi inoportuno pelos últimos maus resultados, pela incompetência da Chapecoense. Se tivesse feito o dever de casa aqui nos últimos 2 jogos, ganhado do Atlético de Goiás e do Bahia, que era 2 jogos do campeonato da Chapecoense, que tinha que ter ganho, podia estar viajando lá numa situação muito mais tranquila, muito mais confortável. Assim, fica essa mistura de sentimentos. Foi bacana, foi legal esses amistosos aí, mas o que fica é a preocupação do momento ruim que a Chapecoense está no Campeonato Brasileiro, que tem que ser a grande prioridade da Chapecoense, porque para a sequência da Chapecoense como clube de futebol, dentro e fora de campo, com os compromissos que a Chapecoense vai ter, por exemplo, já no ano que vem, quando começar a estourar aí as ações, vai ter que ter dinheiro em caixa. E aí numa Série B, com certeza tudo vai ficar mais difícil para o clube, para quem tiver para receber do clube e para todo mundo que está envolvido, né, com a vida da Chapecoense. Então, a prioridade tem que ser a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, que voltem logo. Terça-feira termina a excursão, tem a decisão da Copa Suruga lá em Saitama, no Japão, e depois daí volta e aí voltamos para a realidade do Campeonato Brasileiro, porque a missão da Chapecoense vai ser árdua em permanecer na Série A do Campeonato Nacional. Tá vendo as ceninhas, a gente viu ali as ceninhas de Coritiba e Chapecoense, só um detalhe, Chapecoense estava de branco e o Coritiba de verde, né? Quem vê num primeiro momento pode se confundir. Continuando falando da Série A e pegando o gancho do Badá, quem vai ter uma vida complicada também nesse retorno da competição é o Avaí. A missão continua aquela, né? Somar pontos, escapar das últimas posições e se manter na elite do futebol. Quem chega para falar do Leão, que enfrentou o Santos e terminou o primeiro turno com um empate sem gols, para muitos, um bom resultado, é Fábio Machado. Boa tarde, Fábio. Muito boa tarde, Mancha. Boa tarde, telespectador do Clube da Bola, né? Os amigos. O Avaí tem uma missão muito complicada nesse retorno, né? O Avaí entrou na seguinte situação. Todo jogo daqui para frente é uma decisão. O Avaí, para nós sermos bem objetivos, ele tem que praticamente repetir o que fez no turno, 18 pontos, né? E daquelas 9 derrotas, converter dessas 9, no mínimo, mais 3 vitórias. Ou seja, o Avaí tem que melhorar e muito o seu rendimento no segundo turno, quando a gente sabe que é mais difícil. Porque a tabela faz ficar mais difícil todos os jogos. A parte de cima quer se confirmar na Libertadores, a parte de baixo brigando contra o rebaixamento, a turma ali intermediária querendo fugir do rebaixamento e querendo uma vaga na Sul-Americana. Então, o Avaí tem decisões. E esse jogo aí contra o Santos, só para nós ficarmos restrito a ele, o Avaí teve até a possibilidade, apesar de ter sido um 0-0, foi um jogo bom, tivemos no mínimo 3 bolas na traves, só que o Avaí não está conseguindo finalizar, não está tendo a capacidade de finalização. Eu lembro que teve o último lance ali, não sei se já passou, o Júnior Dutra recebeu uma bola sozinho,
Era o último lance do jogo, praticamente definiria a vitória do Avaí. Ele sozinho ali, né, tentou o chute, quem estava na frente era o Vanderlei, que para mim deveria ter sido convocado para a seleção, com todo respeito ao tá grande, tá aí o lance, ao grande trabalho que fez o Tite. E o mais interessante, eu escrevi na minha coluna do Jornal Notícia do Dia, que o segundo gol do Grêmio foi parecido. O Júnior Dutra puxou o contra-ataque, tocou para o William Santana, que não foi guloso, devolveu para o Júnior Dutra, que deu um tapa, colocou para dentro. Ou seja, ali foi o contrário, o William puxou o contra-ataque, puxou para o Júnior Dutra, que foi fominha, quis definir. Poderia ter tocado para o lado, aí provavelmente o William Santana melhor colocado. De qualquer forma, mesmo que o Avaí tivesse vencido, empatado, olha, meu amigo, no retorno agora são só decisões. Legal, vamos falar de Série B agora, mudando um pouquinho de assunto, saímos da A para B. Essa semana, né, todas as mudanças do Figueirense, já a gente vai ver um resumo completo aí do que aconteceu na semana no estádio Orlando Scarpelli. Mas o repórter Cleiton Ramos bateu um papo cara a cara, olho no olho, com o presidente do Figueira, Wilfredo Brillinger. E ele encarou todas as perguntas. Vamos ver. Tudo bem, Mancha? Um abraço para você, para quem está acompanhando o Clube da Bola. Como eu disse, nesta semana, quem acompanha o Figueirense teve um prato cheio de informações, bastidores agitados, reunião do Conselho Deliberativo, que o senhor define como um momento histórico, presidente. Boa tarde. Boa tarde, não tenha dúvida, é uma página que o Figueirense está virando, né? Essa condição de transformar o clube numa empresa foi a condição que eu coloquei para o Conselho Deliberativo lá em 2000 e no final de 2014, né? Que eu só iria para a reeleição se o Conselho assumisse o compromisso, né, de a gente transformar o clube num clube empresa. Presidente, o senhor é investidor, não? Não. Nesse grupo eu não sou investidor. Eu vou continuar como presidente do Figueirense, da Associação Figueirense, até o final de 2018, que é quando encerro o meu mandato. Quando o Conselho disse que aprovaria se o senhor abrisse mão da cadeira, o senhor se sentiu traído de uma forma, não? Não. Para mim isso aí porque, na verdade, era um cargo no Conselho de Administração, né? Não ia mudar nada em relação a hoje. Presidente, o senhor deu uma declaração na Rádio Guarujá, que a família do senhor gostou dessa decisão, o senhor vai aproveitar a família, e que o futebol também é um mundo perigoso, né? Pelas decepções. Se o senhor soubesse que seria assim, teria entrado no futebol? Eu acho que não. Sabendo que eu sei do futebol hoje, pelas ingratidões que você tem, pelas decepções, né? Pelas apunhaladas que você leva pelas costas, eu acho, sendo bem franco, eu acho que eu não teria entrado, porque é muito desgastante, volto a dizer, principalmente quando o resultado não vem. Presidente, Fernandes, a volta do ídolo da história recente, o maior da história recente do clube. Fernandes, em 2012, ele fez o último ano como atleta do Figueirense, e a gente tinha combinado com o próprio Fernandes que no final do ano ele iria parar de jogar futebol profissional, ia fazer parte da comissão técnica do clube, até porque, se você observar o rendimento dele nos últimos 3 anos, 2010, 2011, 2012, a cada ano ele caía, né, por problemas físicos, enfim, a ponto de 2012 ele ter participado de 12% só dos jogos do Figueirense, né? Então tudo isso estava combinado, estava tranquilo, e aí chegou no final do ano, o clube foi rebaixado para a Série B, né? E o Fernandes mudou de ideia e entendeu que queria continuar jogando, né? A partir daí, realmente se criou um entrave, porque ele tinha salário de Série A, quer dizer, o clube não poderia pagar mais aquele salário, estando numa Série B. E aí, depois disso, a gente fez vários convites para ele voltar para o clube, né? Mas ele entendeu que não queria voltar, né? Ele tem uma ação trabalhista, uma ação bastante grande em cima do Figueirense, porque eu acho que o Fernandes foi um ídolo do clube, né, e merece ser tratado, né, com respeito, né? E, então, também entendo que se o Fernandes chegou onde chegou foi graças ao Figueirense também, entendeu? Qual o nome da esposa do senhor? Graça. A dona Graça gostou? A dona Graça gostou, era a pessoa mais feliz. Ela, na segunda-feira ela não estava aqui, ela estava viajando, e aí ela chegou terça de manhã, era a pessoa mais feliz do mundo. Ela disse que foi o maior presente da vida dela, foi eu ter deixado o futebol, porque realmente é um desgaste muito grande, né? A gente ainda consegue
assimilar as porradas, como se diz, os impactos, né? Mas esposa da gente, irmão, neto, sogro, sogra, cara, é muito difícil, cara, é muito difícil. É muito difícil. A minha esposa me pediu, acho, umas 100 vezes para eu renunciar o cargo do clube, mas eu nunca isso passou pela minha cabeça, porque eu acho que renúncia nunca passou pelo meu vocabulário, pela minha cabeça, e se Deus quiser, quero terminar o meu mandato, né? Vários presidentes me ligaram essa semana, querendo saber como é que quem é que montou, como é que faz. Quem? Eles pediram sigilo nesse momento, até porque... Aqui do estado? Também. 2 clubes aqui do estado me ligaram, né? E clubes fora daqui também me ligaram, e porque realmente é a solução para o futebol brasileiro. Presidente, obrigado pela entrevista. Valeu, tudo de bom. Obrigado por tudo aí, né? E dizer que, mais uma vez, eu continuo presidente do Figueirense. Eu saí do futebol do Figueirense. Eu continuo presidente do Figueirense até dezembro de 2018. Muitas entrevistas ainda virão. Sim, com certeza. Vamos conversar bastante. Presidente do Figueirense, Wilfredo Brillinger. Volto contigo, Mancha. Uou! Que entrevista, hein? Parabéns, Cleiton, pelo trabalho. O presidente respondeu as perguntas e prestei atenção aqui do meu lado. Fábio Machado muito atento, prestando atenção na entrevista. O que você achou? Bom, vamos lá. São muitos assuntos, mas é evidente que o tempo é curto, a gente vai pontuar. Primeiro, a manutenção do presidente até o final do mandato. Isso faz parte de uma composição para a própria entrada da parceria. A parceria entra, presidente, o senhor fica aí, cumpre o seu mandato, fica bem para as duas partes, tá certo? Fechou esse ponto. Segundo, na questão Fernandes, a diretoria errou sim. Fernandes foi chutado do estádio Orlando Scarpelli. O presidente fica visivelmente constrangido quando ele respondeu para o Cleiton Ramos e qualquer pergunta que se faça do Fernandes. Ele gagueja, fala da ação milionária que tem o Fernandes contra o Figueirense. O Figueirense foi chutado. Não precisava ter renovado o contrato do Fernandes. É um direito, Mancha, que você tem. A empresa tem o direito de não renovar o contrato, sem problema nenhum. Segue o teu caminho. Mas pelo menos desse uma plaquinha, que ele circulasse ali no campo, porque ele é um ídolo do Figueirense, o maior artilheiro do clube, e ele foi chutado, saiu pelas portas do fundo, tanto que o Fernando só está voltando agora por causa da parceria. Com relação à parceria futebol, é evidente que o presidente está aliviado. Ele tirou o peso das costas dele ali de 10 elefantes. Tirou o peso das costas de 10 elefantes, a dívida, tudo isso. Agora, com relação ao Fernandes, quando toca nesse assunto, ele fica constrangido. E aí o que eu vou falar, gostem ou não, o presidente hoje no Figueirense fica até o final do mandato, como eu disse, por composição, mas não manda mais nada. Virou uma espécie de rainha da Inglaterra. Vamos fazer o seguinte, ó, o incansável Cleiton Ramos preparou uma matéria com um resumo aí da semana. O que aconteceu nessa semana? Novos administradores, técnico novo, gerente de marketing, Fernandes, tudo isso Cleiton Ramos colocou numa matéria. Fala pra gente, Cleiton, conta aí. Esta semana no Figueirense foi repleta de novidades, um prato cheio de informações. Não seria uma pizza? Já já o torcedor vai saber o porquê. Tudo começou com a reunião do Conselho Deliberativo, que durou até de madrugada, definindo o futuro do clube. No dia seguinte, a apresentação dos novos parceiros, entre eles esse moço aí, ó, Alex Bourgeois. Tivemos também a chegada da nova comissão técnica liderada por Milton Cruz, em São Paulo, que foi apresentado, já colocou a roupa e foi para o treinamento. Junto com ele, a chegada de mais um diretor de marketing, Fred Mourão. Olha o homem da pizza aí. Agora a grande novidade que repercutiu bastante nas redes sociais foi a volta desse cara, Fernandes. 403 jogos, 108 gols, o maior artilheiro do Figueirense está de volta. Confira agora no Clube da Bola o resumo da semana. Foram 85 votos a favor e apenas 2 contrários. Uma parceria que transforma o Figueirense em um clube empresa. O grupo de investidores vai administrar o Alvinegro por 20 anos, prometendo revolucionar o futebol e sanar dívidas que chegam perto dos 70 milhões de reais. De imediato, um aporte de 4 milhões. É claro que os parceiros querem o retorno. Nesse caso, a Associação Figueirense ficará com 5% do valor arrecadado. O restante, ou seja, 95% com os investidores. O processo de transição até o novo grupo assumir totalmente o Figueirense vai levar aproximadamente 150 dias. Após esse período, o contrato efetivamente entra em vigor e aí toda a operação vai ser transferida para
para a companhia. Essa parceria só foi aprovada caso o atual presidente Wilfredo Brilliger abrisse mão da sua cadeira no Conselho Gestor. Ele aceitou, mas colocou no seu lugar Dario Ferreira da Silva, vice-presidente do Figueirense. Eu me sinto honrado com essa deliberação do Conselho, né? Em que pese eu acho que o titular dessa indicação devesse ser o Wilfredo Brilliger. A sala de imprensa agora está praticamente vazia, mas uma hora atrás a situação aqui era bem diferente. Foi uma chuva de informações e não é que ela apareceu. A chuva veio trazendo também muitos questionamentos, principalmente quando os gestores desta nova parceira do Figueirense sentaram nesta mesa. A gente vem aqui com a ambição de transformar, dentro dessa parceria, que vai durar, no primeiro momento, 20 anos, de transformar e de colocar o Figueirense na elite do futebol brasileiro. Eu vi vários jogos do Figueirense, acompanhei bastante os jogos, né? Então a gente já sabe mais ou menos o que é o plantel. Agora foi a vez de Fred Mourão, novo diretor de marketing do Figueirense. Um carioca que conhece muito bem Floripa. Eu comecei morando na Lagoa, como todo carioca que vem para cá acaba indo para a Lagoa. O moço conhece Floripa. Quer mais uma prova? São 42 praias, né? É um pouco difícil conhecer tudo. E eu era aquele viciado em frescobol, então meu negócio era frescobol na Mole, no verão ou na Joaquina, ou então aquele cantinho da Lagoa ali, onde o vento sul não bate no inverno, a gente poderia jogar frescobol ali. Pois é, Fred, agora a praia é outra. E no mar agitado do Figueira está difícil de encontrar um ponto tranquilo por aqui. Entender como todo mundo pensa, como todo mundo pode buscar uma solução melhor. Agora, a grande informação que agitou os bastidores do estádio Orlando Scarpelli está relacionada a um ex-atleta do clube. Ídolo, você não briga com ídolo. Você não cria atrito com ídolo. Você conversa. Tenta, se tiver algum ponto de desgaste, você senta em conversa e tenta buscar uma posição comum. Tomara que dessa vez Fernandes tenha um final feliz, diferente da sua saída do clube. Mas com o Fred Mourão participando, o acerto está bem encaminhado. O carioca é bom de lábia. Se eu te prometo entregar uma pizza na sua casa às 9 da noite e eu chego às 10, você já não vai estar feliz. Claro, Fred, a pizza vai chegar fria. Bota no forno. É difícil ter uma coletiva com alguém de marketing. Assim, sabe por quê? Porque vocês têm que usar pouco tempo na TV. E o cara de marketing fala demais. Mas não é o teu caso. Não, que é isso. Tá aí, que semana agitada. Jogada de marketing ou não, o que importa é que Fernandes está de volta. Não como jogador, né? Vai ter um cargo, a gente vai descobrindo o que vai fazer exatamente nessa nova composição aí do Figueirense. Departamento do Figueirense de Marketing já bolou um videozinho com o Fernandes falando, postou nas redes sociais ontem, e a gente repete ele aqui no Clube da Bola. Diz aí, Fernandes. Às vezes, as portas parecem estar fechadas. Às vezes, os erros parecem não ter fim. Às vezes, a esperança chega próximo do limite. Mas quando lembramos que o que nos move é o amor incondicional e que outros horizontes surgem através de novos caminhos, podemos mudar a trajetória e iniciamos uma nova história. Eu voltei. E você? Fernandes já chega intimando o torcedor, né? Eu voltei. E você? E eu vou intimar o Fábio. Fábio, o que importa mesmo é dentro de campo. Milton Cruz, Figueirense vem de uma vitória, né? Parece que até veio para acalmar um pouquinho a semana. Venceu o Paysandu com um gol de Robinho, que tá indo embora ou fica? Acho que vai embora, tá? A questão do Robinho, já entrando nesse assunto, ontem eu liguei para o Rio de Janeiro, falei com uma pessoa ligada ao empresário do Robinho, ele estava em reunião com os dirigentes do Fluminense, pronto para baterem um martelo. Na verdade, já havia um pré-contrato, aquele contrato verbal, né? E que fecharia agora exatamente no mês de agosto. Então, caso vá para o Fluminense, que inclusive o próprio Fluminense já chegou a anunciar no seu site, depois retirou, é uma perda, né? E semana passada eu criei uma polêmica. Eu disse que o Robinho, para mim, na minha avaliação, é o melhor jogador da Série B, apesar da campanha ruim do Figueirense. E por falar em Figueirense,
Figueirense com mais novidades do que conversa de mulher grávida, né? Cada momento pintava uma novidade, surgia alguma coisa. Agora, como falou o Badá falou uma coisa muito interessante e eu vou trazer para o Figueirense e o torcedor vai entender. O Badá falou, legal, tá excursionando, tá em Dubai, jogou contra o Barcelona, mas tem a realidade do campeonato. Isso vale para o Figueirense. Cheio de novidades, vou abrir aqui um parênteses, gol de placa do marketing, do Alexandre Bergoá, a volta do Fernandes. Eu escrevi uma crônica no ND Online essa semana dizendo o seguinte, o ídolo não precisa de privilégios, ele só precisa ser bem aceito na sua casa. Verdade. Ponto final, não precisa de nada. Não precisa pagar um pastel por Fernandes quando vê ele no Orlando Capelli. Só precisa abraçar o Fernandes por tudo aquilo que ele já fez, a camisa que ele já suou, as vezes que ele jogou no sacrifício. E isso muita gente não vê. Além de tudo, é um grande caráter. Fechando parênteses. Figueirense tem uma realidade muito dura, tirando tudo, milhões, CEO, né? Porque tem palavras novas aí agora para o Figueirense. CEO, gestor... Bourgeois, palavras em francês. A realidade do Figueirense é daqui a pouco contra o Goiás. O Figueirense está na zona do rebaixamento, enfrenta um time muito complicado, porque tem o Argel Fuchs, que a gente sabe o que ele não está preparando para os seus jogadores. Semana também muito tumultuada lá no Goiás, com 10 jogadores sendo afastados. E essa é a realidade. Figueirense tem que viver essa euforia que está vivendo fora de campo, mas tem que ganhar dentro do campo. Porque se não ganha hoje, empata, perde, continua na zona do rebaixamento e aí é uma realidade dura. Continuar falando de Série B, vamos falar do Tigre. O Tigre entrou em campo no início da rodada, né, na terça-feira. Vem de 2 resultados aí, a semana do Tigre foi 2 resultados interessantes. Perdeu em casa para o Brasil de Pelotas, mas recuperou aí os pontos perdidos diante do Santa lá em Recife. Falar com o Renan Mainen. Boa tarde, Renan. Conta pra gente. Boa tarde, colegas do clube, boa tarde a todos ligados na gente. Olha, uma semana de recuperação para o Criciúma, seja na tabela de classificação e seja do próprio elenco de jogadores, porque o Tigre já foi viajar na terça-feira para enfrentar o Santa Cruz com desfalques importantes. Foi sem o zagueiro Rafael Silva, o volante Douglas Moreira e os atacantes Fabinho Alves e Lucão, que estavam entregues ao departamento médico. Mesmo assim, conseguiu uma boa vitória jogando em Recife, de virada 2-1, com direito a um golaço depois do Alex Maranhão. E o Tigre conseguiu essa importante vitória depois de sofrer 2 derrotas seguidas, a última em casa para o Brasil de Pelotas, num 2-1, onde o time catarinense foi dominado pelos gaúchos, não conseguiu produzir e agora recuperou um pouco do que deixou de acumular nessa última perna aí do primeiro turno, com 2 derrotas. Inclusive, o elenco reconhece que jogou bastante abaixo. Olha só o que o zagueiro Diego Giareta falou sobre esses 2 últimos jogos. Sexta-feira, derrota para o Brasil de Pelotas e depois, na terça, a vitória sobre o Santa Cruz. Acho que a gente recuperou, né, o que a gente deixou de fazer na sexta-feira diante do Brasil de Pelotas, né? Infelizmente, foi uma partida onde a gente não conseguiu em casa propor o jogo que nós queríamos e finalizar como nós queríamos, né? E claro que essa vitória fora de casa, né, por ser diante de uma equipe querendo ou não qualificada também, Santa Cruz, vem fazendo um campeonato bom, estava numa situação ruim, né, antes de jogar conosco, pelo fato de 8 jogos já sem conseguirem a vitória, e infelizmente a gente soube aproveitar. Agora o Criciúma só volta a campo oficialmente na sexta-feira diante do Oeste, jogando em casa. O Oeste que venceu o Tigre na primeira etapa do campeonato, quando o Criciúma ainda era comandado pelo técnico David. Vamos ver agora como o Luiz Carlos Vinck monta essa equipe, tempo para trabalhar dessa vez. Ele vai poder recuperar os jogadores que estavam precisando de uma folga muscular, digamos assim. Então, com certeza vai ser importante para o Criciúma seguir com essa toada aí. Já começou com uma vitória no retorno. Vamos ver como é que vai ser essa produção e se lá nas últimas rodadas ainda dá para sonhar com algum acesso para a Série A. Obrigado, Renan. Daqui a pouco o Renan volta para falar mais um pouco do Criciúma. Vamos da Série B para a Série C, vamos até Joinville. O Juca Miguel já está na área para contar para a gente. Eu que acompanho o Juca nas redes sociais, sei que essa semana ele cortou o cabelo, comeu paçoca, teve uma pequena que brincou com tinta, era tinta lá, teve que limpar a pequena, o Juca que é pai, e comemorou também a vitória do Jack na última semana, diante do Botafogo em casa, joga mais uma diante do Torcedor na Arena, agora o adversário é a Tombense. É isso, Juca, boa tarde.
Boa tarde, Mancha. Uma ótima tarde para você, pro Fábio, pro nosso querido Badá, enfim, para todo mundo ligado no Clube da Bola. É bom ter filha, né, Mancha? A gente que tem filhos aí, a gente sempre acompanha o outro. Essa pequena acabou brincando com o Batô. Quando estava fazendo a live lá no Facebook da ND Online, terminei a live, escutei o papai e fui ver a cara, tava toda cheia de batom, coisas de uma filha de 2 anos e meio, né, Mancha? Mas antes, rapidinho, só queria falar dar um recadinho pro presidente Wilfredo Brining. Ele, em 2013... ligou para os jogadores do Joinville, na época o presidente Nereu Martinelli, né? Poxa, eu gostaria que vocês tivessem, né, pegado no jogo contra o Ceará. O Joinville foi lá no Ceará, fez 3-0 e ajudou a colocar o Figueirense de volta na elite do futebol brasileiro, 2013 para 2014. O Figueirense empatou com o Bragantino e subiu, graças a essa vitória do Joinville lá no Castelão. O Joinville poderia ter feito corpo mole, ter colocado os jogadores. Aí o presidente, em 2014, vibrou com aquele gol de mão do Lúcio Maranhão, acionou a justiça quando o Joinville utilizou de forma equivocada o menino André Krobel e tal. Então assim, presidente, pau que bate em Chico, bate em Francisco também. O senhor fala em bastante ingratidão, mas quando o senhor precisou ser grato com o Joinville em 2014, quando o senhor precisou reconhecer, não houve nenhum tipo de gratidão. Então, é só alguns pontos que eu acho que precisam ser claros. Porque o senhor fala em gratidão, mas o senhor também foi ingrato quando o Joinville o colocou, ajudou a colocar o seu time novamente à Série A. Mas vamos falar do Joinville Esporte Clube que venceu o Botafogo. Ufa, né, Mancha? Botafogo que veio pra cá e jogou como time pequeno. Os 11 jogadores atrás da linha da bola. O Botafogo era líder do grupo B da Série B, mas veio jogar aqui em Joinville como time pequeno. Poucos chutes a gol. O Botafogo começou pressionando, mas depois sentiu. No intervalo, quando o jogo terminou em 0-0, os jogadores do Botafogo, o próprio Edno, jogador experiente, veio pra dizer que a equipe tem que saber sofrer e tal. E aí o Joinville foi. Mudou um pouco a sua formatação, a gente cobrava bastante que o Eliomar veste a camisa 10, tem que aparecer, o Lúcio Flávio também, e foi do Eliomar, um passe caprichadíssimo. Aí o Grampola acabou perdendo uma oportunidade no primeiro tempo, mas é o grande nome, é a grande contratação. A gente até que tem que falar um pouco mais baixinho aqui para ninguém ouvir o nome de Rafael Grampola, porque ele tá salvando o Joinville. Se não fossem os gols do Grampola, o Joinville estaria brigando, acho que pela parte de baixo da tabela. É muito bom esse camisa 9. Veio do Bragantino, perdeu uma oportunidade no primeiro tempo, mas aí no gol que a gente acompanhou não perdeu. Cara a cara com o goleiro Neneca, que pegou tudo enquanto pôde. O Rafael Grampola, de uma técnica muito apurada, posicionamento é diferenciado, é um jogador que dentro da área faz a função de camisa 9, faz a função de pivô, um jogador que tem uma importância muito grande para a equipe do Joinville. Contra o Tombense amanhã, o Joinville tem que voltar a se impor dentro de casa. Não dá para jogar da forma que jogou contra o Tupi, naquele 3-1. Um time apático, sem vontade, sem ânimo. Tem que começar a mostrar que quem manda na Arena Joinville é o tricolor. Não é falta de respeito, mas, gente, restam 5 rodadas. Com todo o respeito do planeta Terra à equipe do Tombense. Chegou a hora de equipes como Joinville, como Botafogo, como Fortaleza, começar a mostrar quem é que manda dentro de casa. Joinville vai mudar sua formação, coloca Bruno Rodrigues Mancha no lugar de Ricardo Lobo e é uma equipe que ofensivamente vai para cima do Tombense porque precisa da vitória. É o 5º contra o 6º. Se vencer o Tombense, pode entrar no G4 e aí tomara que para sair não mais, porque restariam apenas mais 4 rodadas para terminar esta fase da série C. Aí depois vai pensar em mata-mata, é uma outra história. Antes de mata-mata, Mancha, a gente precisa pensar em entrar no G4 para ficar e não sair mais. Obrigado, Juca. Daqui a pouco o Juca volta para falar mais sobre o Joinville. Olha, essa dica aqui é do professor de jiu-jitsu Jackson Botelho, um dos maiores nomes da história do jiu-jitsu brasileiro e, por consequência mundial, está em Florianópolis, o mestre Murilo Rupp, carioca que hoje mora no Rio, mas viveu durante muito tempo em Floripa. Foi até um dos pioneiros do esporte, do jiu-jitsu no estado. Hoje, em parceria com outra fera, o lutador de MMA Thiago Tavares, vai ministrar um seminário de jiu-jitsu. E ele mandou um recadinho pra galera do Clube da Bola. Fala, mestre! Aí, galera de Floripa, aqui é Murilo Rupp. Hoje, às 16 horas, eu vou estar conduzindo um seminário de jiu-jitsu na Academia Tim Tavares. E vai ser um prazer ter todo mundo lá. Um abraço. Um abração, mestre. Então tá dado o recado. A gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí não, hein? No próximo bloco tem a matemática da Chapecoense, tem a segundona catarinense, tem a terceirona, o Beck é campeão. Tem Figueira, tem Joinville, tem muito mais esporte, muito mais futebol aqui na tela da RIC Record. Fica aí!